Agora eu quero ver qual que vai ser a desculpa para você não ter inteligência emocional. Olá, se você não me conhece, eu sou o Eric. E como eu disse no vídeo anterior, hoje eu vou te dar 10 passos para você desenvolver ou ter a sua inteligência emocional. Só que antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você já deixar o seu like, porque esse vídeo não vai ser um vídeo curto e pode ser que você se esqueça. E também, se você não for inscrito, já se inscreve para você não perder nada aqui. Fechou? Então, vamos ao que interessa. O primeiro passo é autoconhecimento. É você analisar e explorar o seu próprio comportamento, além das emoções que são colocadas ali para você. O jeito que você absorve, a maneira que as pessoas falam, as emoções que você passa. Então é você tentar entender e mapear como você reage a tudo que acontece ali durante o seu dia. Isso é muito importante porque a partir do momento que você quer ter controle de certas coisas, você vai conseguir mais ou menos mapear. E quando uma situação ocorrer novamente com você, ou te causar o mesmo incômodo que uma situação passada tenha causado, você vai conseguir absorver, filtrar isso e pensar muito mais rápido, porque não vai ser uma coisa desconhecida. Você não já vai estar ali na defensiva ou na reativa, pelo contrário, você já vai entender, opa, já senti isso antes, calma, deixa eu ficar calmo que eu já sei como eu tenho que reagir. Então é muito importante por conta disso. E aí vem o segundo passo, que é controlar as suas emoções. Quando eu digo controlar as suas emoções, eu digo que, no modo geral, o ser humano ele age por instinto. Nós somos caçadores desde a nossa criação. Então, claro, existem as pessoas que por natureza são mais calmas, mas todos estão expostos a estourar um certo momento, né? Ninguém é de ferro, galera. Então, o controle das suas emoções é um exercício mental e existem também outras coisas que ajudam a aprimorar isso, que no caso são os exercícios físicos, como caminhada, corrida, respiração, até academia, mesmo pilates, enfim. Então é aquela coisa tipo, meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso. Conta até 10, respira, sabe? Além disso, outras coisas também, se você for uma pessoa muito explosiva, exercício tal pode te ajudar no controle de tudo isso, a digerir, a administrar. Então, o controle das emoções é um passo muito importante também no desenvolvimento da inteligência emocional. O terceiro passo é você aprender a trabalhar as emoções negativas. E não é só as emoções que vão acontecer, não. São as emoções que já aconteceram. Porque a gente, como ser humano, né, a gente tem uma mania muito feia de ficar remoendo as coisas, ficar se cobrando, ficar se culpando. E isso trava a nossa vida, trava o nosso desenvolvimento de uma forma tão absurda que você tem que aprender a dar um destino para isso. Se você conseguir, se for uma coisa que você pode resolver, olha, eu fiz uma coisa ruim e para eu resolver eu tenho que contar para alguém, eu tenho que ir na polícia. Ou então, aconteceu uma coisa comigo ruim, sei lá, tipo, uma pessoa terminou comigo. Eu não posso obrigar outra pessoa a voltar comigo, mas eu não preciso ficar remoendo isso, levando isso. Nossa, que eu fui errado, nossa, que eu fiz aquilo. Não, a pessoa tomou a decisão dela, você tomou a sua. Então, dê um destino, sabe? Tira isso de foco da sua vida. Lida como gente grande, se tiver de sofrer, sofre, mas depois você tira isso do seu caminho. Porque ficar levando isso, né, ficar levando essas bagagens, não vai fazer com que você consiga trilhar esse caminho de sucesso. Você vai simplesmente parar no meio do caminho. O quarto passo é você aumentar a sua autoconfiança. Essa eu acho que é um dos mais difíceis, porque eu mesmo mudo de ideia a todo momento. O que eu queria um ano atrás já não é o que eu quero agora. Mas, no modo geral, eu sei aonde eu quero chegar, o que eu quero ter, o tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. Então, é importante você tentar sempre definir as coisas de um modo, digamos, geral. E conforme for tendo alguma alteração, você vai fazendo os ajustes. Mas é importante você saber, eu quero trabalhar para ter um apartamento, para ter um carro, eu quero um relacionamento para ter uma família, para conhecer o mundo, só para curtir, ter um relacionamento aberto, enfim. É sempre bom você ter na sua cabeça o que você quer. Porque isso aumenta a sua autoconfiança em você e te dá essa motivação de, poxa, se eu quero ser uma pessoa melhor, por que eu quero ter inteligência emocional? Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu não posso agir dessa forma. Eu não posso ter certas atitudes, porque isso vai me fazer igual ou inferior a quem eu não quero ser. Enfim,
Por isso que serve essas estratégias, né? Você saber onde você quer ir, para você ter autoconfiança de saber que você está no caminho certo. O quinto é você aprender a lidar com pressão. Eu sou um tipo de cara que eu adoro pressão no trabalho. Em compensação, em outros âmbitos, eu fujo. Mas no trabalho eu acho muito legal. E já passei por várias empresas, né? Várias experiências que de certa forma me aprimoraram muito esse lado e me deixou uma pessoa mais ágil, uma pessoa mais esperta, digamos assim. Mas o que você precisa saber é que saber lidar com a pressão não é deixar a pressão te descontrolar. Por exemplo, se 5 pessoas estiver te pressionando, cada uma pedindo uma coisa diferente, o seu chefe, o seu diretor, o gerente do marketing, a moça do RH e assim por diante, o que você tem que fazer? Você tem um feeling, né? Então, tá todo mundo pedindo, todo mundo quer receber, todo mundo quer que você entregue. Mas o que você tem que definir? Prioridades. Então, o que é mais importante? O que vai realmente apagar o incêndio? O saber lidar com a pressão é justamente você controlar toda a situação. Eu tenho 5 coisas para fazer, mas eu vou fazer essa primeiro por conta disso, essa segunda por conta disso. Se surgir uma mais urgente, eu tento explicar que essa aqui é a prioridade por conta disso, daquilo. É você saber lidar com a pressão de uma forma positiva, deixar tudo no lugar certo. O 6º passo é perder o medo de se expressar. Não é porque você é uma pessoa inteligente, emocional, que você tem que se esquivar das coisas, tipo, isso não vale a pena eu falar, isso não vale a pena eu expor. Ao contrário, é até melhor, porque quando você não é uma pessoa reativa, você consegue expor a sua opinião e às vezes até ajudar outras pessoas sem apontar nada, sem machucar, de uma forma mais ampla, mais clara. Então perca o medo de expor. Por quê? Porque você está se destacando, tá todo mundo ali reagindo, todo mundo ali nervoso, você não, você está analisando, você não está com medo, ao contrário, você já está buscando uma solução. Então, para você ser uma pessoa emocionalmente evoluída, você precisa perder o medo de falar, né, de se expor e de se expressar. O 7º passo, em tese, é o mais bonito, que é desenvolver a empatia. Falei muito disso no primeiro vídeo. Só que na prática a gente sabe o quão é difícil. Mas para você ter a sua inteligência emocional em dia, redondinha, a empatia ela é um dos pilares mais importantes. Porque é através dela que você realmente vai conseguir entender o que o outro está sentindo. Por exemplo, uma amiga terminou. Você soube que o cara aprontou com ela nos últimos tempos e tudo mais. Você vai virar pra ela e vai falar, amiga, você tá certa, tal, segue a vida, esse cara não te merece, tanana. Só que você não conviveu com eles 24 horas por dia. Você não sabe o quão profundo é a história deles, o que passou lá atrás, o que ele já fez por ela, o que ela já fez por ele. Então, a conexão é muito mais, né, do que aquela pontinha do iceberg que você está vendo. No momento que ela te procura, que uma pessoa te procura ajuda, quando você tem a empatia, você está ali para escutá-la e não para julgá-la, para entender. E aí sim, dá uma opinião que seja, não digo a certa, né, porque não existe certo ou errado nisso, mas uma opinião que realmente convém com aquilo que ela está passando, e não o que na sua cabeça, nas suas crenças, seria o correto fazer. Então a empatia é isso, é você sentir a dor do outro. O 8º passo é praticar resiliência, e esse daqui é um dos mais difíceis, porque a gente acordou, já começa. É briga porque esqueceu a toalha molhada, porque não pegou o cocô do gato, no trânsito alguém te fecha, você já manda a pessoa para aquele lugar. Então, o ser humano, mais uma vez, ele já acorda daquele jeito, né? Com o gatilho puxado. Para você que tem dificuldade de ser resiliente, você já tem que começar justamente por aí. Pequenas ideias que transformam o mundo, no caso, pequenas atitudes que mudam você. E aí eu tenho certeza que com muita prática vai dar certo. O 9º passo é você formular ao invés de reagir a certas perguntas. O exemplo bem básico é assim, chega alguém na sua casa, óbvio que tem banheiro na sua casa, mas chega alguém na sua casa e pergunta assim, tem banheiro? Tem. Posso usar? Pode. Onde fica? No final do corredor à esquerda, 3ª porta. Isso é você reagir a uma pergunta. Se você formular, fica mais ou menos assim,
Tem banheiro? Tem sim, fica à vontade. Final do corredor, terceira porta, pode ir lá. Ou seja, você já deu a resposta que a pessoa queria de uma forma educada, simples e objetiva. Você não ficou simplesmente levando, ficou reagindo, né, tentando... Já foi. E por último, e não menos importante, acredito que até mais importante que muita coisa aqui, é você conhecer os seus limites. Porém, não é só conhecer, tá? É você também expressá-los. É você demonstrar quando você já estiver perto dele. Porque muita gente fala assim, nossa, eu tô no limite aqui na minha casa. Eu não aguento mais a minha mulher. Eu não aguento mais o meu marido. Eu não aguento mais o meu filho. Só que você só fala isso pra você. Você não demonstra pro outro. Então, se você já tá aqui e você só você sabe que aqui é o seu limite, que você já tá aqui. E o outro não, pro outro, ele tá cagando andando pra você. Se acontecer alguma coisa, ele vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando e dane-se. Então você tem que entender que, poxa, se o meu limite é aqui, quando tiver aqui, eu já tenho que comunicar. Olha, fulaninho, não tô aguentando mais suas atitudes, você tá deixando a toalha na cama, você tá deixando a torneira ligada, não tá me ajudando nos afazeres de casa, tá chegando tarde do trabalho, tá deixando as contas atrasar. Então você tem que comunicar. Porque se você não comunicar e achar que a pessoa vai ter uma bola de cristal para saber que você tá pé da vida com ela, isso não vai resolver os seus problemas. Então saiba o seu limite e saiba como demonstrar isso. E o que tem a ver isso na inteligência emocional, né? Você tá trabalhando, tá atuando para ser uma pessoa, né, mais assim, digamos, menos reativa, ter um controle sobre tudo. Só que uma hora, esse controle sobre tudo, como eu disse lá no primeiro tópico, ou no segundo, enfim, todo mundo está exposto a um momento da vida ter aquele descontrole. Então, se você sempre trabalhar acima do seu limite, não vai adiantar você fazer esses 10 passos, porque você vai estar sempre tendo que se dar mais, fazer mais, e nada disso vai dar certo. Então você precisa conhecer o seu limite para você conseguir trabalhar ali sempre dele para baixo. Opa, tá chegando, é o momento que eu iria estourar? Não, não vou. Por quê? Porque eu sei me comunicar, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, conhecer o seu limite é muito importante. E acho que é isso. Anotaram o que eu disse? Não? Fica tranquilo, vou deixar tudo aqui na descrição. Passem aí pro caderno, me digam aqui no comentário o que vocês acham, se foi um vídeo legal, se não foi, se tem mais algum item que vocês incluiriam nisso aqui. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau!